A história de Sansão é narrada na Bíblia no livro de Juízes capítulos 13 ao 16. Essa história remonta aos tempos em que o povo de Israel estava se organizando como sociedade. Não tinham rei e eram governados por juízes que tentavam conduzir o povo dentro do propósito divino. Existem, na história da humanidade, contos que se assemelham à história de Sansão como Gilgamesh dos sumérios e Hércules dos gregos. Porém a história de Sansão se destaca pelo fato de que, diferente dos outros heróis, ele não é um semideus. Sansão é um humano comum, porém com talentos de dons peculiares. A história de Sansão começa com a submissão do povo de Israel aos filisteus. Deus, querendo trazer livramento para o seu povo, escolhe um casal para uma missão divina. Manoá e sua esposa são visitados por um anjo e recebem a mensagem de que teriam um filho. Eles são orientados a cuidar desse filho de forma diferenciada. Sansão foi escolhido para ser nazireu. Sansão nasce como uma criança comum. Vive como israelita comum. Porém ele não era tão comum como parecia. Sansão era dotado de uma grande força derramada pelo próprio Deus. Ele era muito forte. A Bíblia conta que certa vez Sansão cruzou com um leão e lutou contra ele. Na luta ele pegou o leão pela boca e o rasgou ao meio. Porém existiam alguns problemas. Sansão nasceu para salvar seu povo da opressão dos filisteus. Porém Sansão teve dificuldades para aceitar o seu chamado. Além disso, ele se escolheu como futura esposa uma mulher filisteia. Portanto, Sansão inicialmente escolheu negar suas origens e chamado. Sansão decide se casar com a jovem filisteia. Porém, com essa escolha ele sofre sua primeira decepção. Ele lança uma charada na festa de seu casamento. Porém, sua esposa o trai para favorecer seus irmãos. Sansão, furioso com o que fizeram com ele, mata vários filisteus derrubando um muro com as próprias mãos. Depois pega dezenas de raposas e as usa para queimar as plantações dos filisteus. Sansão torna-se juiz de Israel e começa a cumprir seu chamado. Torna-se um grande libertador. A Bíblia conta que uma vez os filisteus prepararam uma emboscada para matar Sansão. Porém ele, com uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus sozinho. Ele era o herói de Israel e o terror dos filisteus. Os filisteus sabiam que não teriam como derrotar Sansão em uma luta direta. Por isso prepararam um plano que é de fazer inveja a grandes séries da Netflix. Eles contrataram uma mulher para enganar Sansão e descobrir o segredo de sua força. Eles queriam saber a fraqueza de Sansão. O problema é que Sansão tinha sim um ponto fraco. Como você leu no início do texto, Sansão era nazireu. Isso significa que Deus colocou algumas condições para que Sansão tivesse seus dons. Como nazireu, ele não podia comer ou beber nada derivado da uva, não podia tocar em morto e não podia cortar um fio de cabelo do copo. A força de Sansão vinha de um voto de obediência a Deus. Um dos principais símbolos dessa obediência era seus longos cabelos trançados. Portanto, se Sansão quebrasse seu voto de nazirado, ele perderia sua força e ficaria vulnerável aos ataques dos inimigos. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Dalila foi convencida pelos inimigos de Sansão a descobrir como amarrá-lo e derrotá-lo. Dalila, assim que teve a oportunidade, colocou o plano em ação. Ela pediu que Sansão contasse seu segredo. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Juízes 16.6. Sansão não conta a verdade. Quando os filisteus tentam atacá-lo, ele se solta e derrota o inimigo. Na segunda vez acontece a mesma coisa. Porém, na terceira, Sansão acaba contando seu segredo. O cabelo de Sansão foi cortado e ele é capturado pelos filisteus. Os soldados inimigos chegam Sansão e o levam preso.
Sansão é ridicularizado e exposto no palácio dos filisteus para diversão. Ele pede para que um moço o leve até as colunas do palácio. Então Sansão pede a Deus mais uma chance de receber forças. Deus concede o pedido de Sansão e ele empurra as colunas, colocando todo o palácio ao chão. Ele morre junto com toda a corte dos filisteus. É possível resumir a história de Sansão falando que ele foi um grande herói com um fim trágico. Muitas perguntas surgem em volta da história de Sansão. Porém, é inegável que Sansão ainda desperta a curiosidade de pessoas ao longo dos tempos. Você quer entender e interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para pregar e ensinar com profundidade? Clique no primeiro link da descrição e saiba como aprender a entender a Bíblia de capa a capa.